Turma, então continuando a falar de funções de uma variável real, eu vou definir agora para vocês função composta. Então, dadas duas funções f e g, a função composta de g com f é denotada por g bola f e é definida por g bola f de x é igual a g do f de x. Turma, observa que eu abro bem natural aqui, ó. É o g do f de x. Às vezes a gente fala gof ou fog, né? Depende da ordem. A gente lê esse daqui como um o. Então, tem situações em que fala. Agora eu vou tentar sempre falar g bola f ou f bola g quando for outra situação. Vamos observar agora o diagrama dessas funções aqui. Então, aqui, pessoal, é o domínio da f e aqui é o domínio da g. Vocês concordam? Ó, aqui está a lei de formação da f e a lei de formação da g. Então, o x no domínio da f elevado aqui, ó, f de x, que está no domínio da g. Tem que estar no domínio da g para estar bem definido. E esse f de x vai ser levado pela função g, aonde? G do f de x. E essa função que sai aqui do x e vai até o g do f de x é chamada de g bola f. É dessa maneira que eu coloco aqui. Então, se eu observar, pessoal, quando eu escrevo g bola f, f é a primeira função que eu ando e a g é a segunda. Então, é isso que eu tenho que observar, que tem uma certa ordem aqui. Eu quero que vocês tenham muita atenção aqui, ó, no domínio da função composta, pessoal. O domínio é algo muito importante. Então, tá aqui a lei de formação usando os diagramas e essa lei de formação aqui, tudo bem? O domínio de g bola f é o conjunto de todos os pontos x no domínio de f, tal que o f de x está no domínio da g. Lembra que eu falei que tinha que estar no domínio da g? Para ir a g poder ser aplicada, tinha que estar no domínio para estar bem definida. Eu até não falei isso, para estar bem definida. Então, o domínio de g bola f é igual o x no domínio de f, tal que... Turma, no primeiro vídeo lá da parte de números reais, a gente usava o tal que como barra. Então, pode usar tanto como barra, como com esse ponto e vírgula. Então, é muito comum as duas formas. Usem a que vocês sintam mais à vontade. Então, tal que f de x está no domínio da g. Por quê? Para funcionar essa composição de função. Então, vamos voltar aqui, ó. O domínio de g bola f é igual ao x que pertence ao domínio de f, tal que o f pertence ao domínio da g. Então, se eu definisse aqui, ó, o domínio de f bola g, ficaria como? Os x pertencentes ao domínio de g, tal que o g de x pertence ao domínio de f. Por que eu pus g de x, pessoal? Porque agora é o que? F bola g de x é igual ao f do g de x, turma. Então, vocês não podem ficar presos a notações. Precisam saber mudar as notações. Porque nos próximos exemplos, tem exercícios na lista também, que eu peço tanto g bola f quanto f bola g. Vamos estudar agora esse exemplo 9 aqui, ó. Considerando f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x quadrado mais 2, eu quero fazer tanto g bola f quanto f bola g. A primeira coisa que eu quero observar, pessoal, com vocês, é o domínio dessas duas funções. Vocês concordam que essas funções não tem problema em nenhum ponto? Então, o domínio dessas funções é a reta toda, são os reais? Então, aqui, ó, podemos notar que o domínio da f e o domínio da g são os reais. A f está contida no domínio da g e a g está contida no domínio da f. Então, lembrando que eu tenho essa lei aqui, ó, eu pus aqui só para a gente lembrar que estava no slide passado, como eu defino o domínio da minha função composta. Porque o primeiro passo é definir o domínio da minha função. Se eu começo já fazendo a composição, em algumas situações pode dar problema. Vamos começar encontrando o domínio de g bola f por definição. O domínio de g bola f vai ser o que? Lembra? X pertencente ao domínio de f, que é a reta, então x pertencente à reta, tal que o f de x pertence ao domínio da g, o domínio da g também é a reta. Dessa maneira, nesse caso, como tá tudo pertencente à reta, o meu domínio vai ser a própria reta.
Então, a gente pode calcular agora a lei de formação, dado que eu já sei o meu domínio. Então, G bola F de x é igual ao quê? É o G do F de x, vocês concordam? G do F de x que é igual a quem que é o meu F de x? 2x mais 1. Então, é G de 2x mais 1. Aonde é x, eu vou pôr o que está aqui, 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado mais 2 vezes 2x mais 1. Então, abrindo as contas aqui, ó, 2x mais 1 ao quadrado mais 2 vezes 2x mais 1. Quando eu abro aqui esse quadrado perfeito e faço distributiva, eu fico com 4x quadrado, 4x mais 1 mais 4x mais 2. Dessa forma, o G bola F é dada como 4x ao quadrado mais 8x mais 3. E, de fato, o domínio é a reta toda, porque aqui eu não tenho problema nenhum, né? Então, tá batendo. Nessa situação, às vezes vocês podem falar assim, ai, professora, mas eu não podia ter feito direto, ó, eu ia avaliar o domínio aqui. De fato, quando a função não tem restrição, não tem problema, mas quando ela tem, ela vai dar problema. Eu vou fazer um exemplo em especial com vocês na aula de exercício, uma situação em que dá problema mudar a ordem, não achar o domínio e ir direto para a lei de formação e só avaliar o domínio da lei de formação. Agora vamos fazer F bola G. Então, primeiro a gente tem que encontrar o domínio. Como nesse caso, o domínio da F e da G é a reta toda, aqui não tem problema, então continua sendo a reta toda. Mas o que eu faço? X pertence ao domínio da G. E o G de x tem que pertencer ao domínio da F. Eu tenho que fazer essa ordem, que foi o que eu tinha feito no slide passado. Agora, vamos calcular a lei de formação. Então, como vai ficar? F bola G de x é igual a F de G de x. Eu substituo o G de x aqui, então F de x quadrado mais 2x. Agora, eu substituo isso aqui, ó, onde tem x. Então, vai ficar 2 vezes x quadrado mais 2x, faço a distributiva, mais 1. Quando eu faço a distributiva, fico com 2x quadrado mais 4x mais 1. Dessa forma, a lei de formação de F bola G é igual a 2x quadrado mais 4x mais 1. Então, eu tenho essas leis de formações para as compostas dessas duas funções. E como eu comentei, mas para formalizar aqui, importante, sempre começar encontrando o domínio da função composta. Agora vamos fazer esse exemplo 10 aqui, ó. Considerando f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a raiz quadrada de 2 menos x, eu vou querer tanto a g bola f quanto a f bola g. Vamos construir essas funções aqui juntos. Pessoal, essas duas funções agora, o domínio delas não é a reta toda como no slide passado, eu tenho restrição. O que eu tenho que observar? Quando é raiz quadrada, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, vocês concordam que o domínio da f é igual aos reais positivo, existe essa notação aqui, ó, que no fundo é fechado no zero até mais infinito, então é este intervalo aqui contendo o zero. E o domínio da g vai ser o x pertencente aos reais, tal que 2 menos x é maior ou igual a zero. Então, eu fico que 2 é maior ou igual a x. Dessa maneira, eu tenho que o x é menor ou igual a 2. Por isso que o intervalo vai ser o quê? De menos infinito até 2, fechado no 2. E aí agora, sabendo o domínio da f e o domínio da g, eu consigo encontrar o domínio das funções compostas, que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, lembra? Então, o domínio de g bola f, pessoal, vai ser o quê? Lembra? Tá aqui a definição, né? Então, vamos ver aqui, ó. X pertencente ao domínio de f. Quem que é o domínio de f? De 0 até mais infinito. Tal que o f de x pertença ao domínio da g. Quem é o domínio da g? Menos infinito até 2. Vocês concordam que agora eu tenho que desenvolver isso daqui? Então, eu tenho que o x é maior ou igual a 0 e o f de x é menor ou igual a 2. Quem que é o f de x? Raiz de x. Raiz de x é menor ou igual a 2. Eleva ao quadrado dos dois lados, x é menor ou igual a 4. Dessa maneira, eu tenho que o x é maior que 0 e o x é menor ou igual a 4. Então, o domínio de g bola f é igual ao intervalo fechado no 0 e fechado no 4. Agora, a gente vai ver o domínio de f bola g. Vai ser o quê? Os x pertencentes ao domínio da g, que é de menos infinito até 2,
tal que o g de x pertença a 0 mais infinito. Turma, vocês concordam que o x é menor ou igual a 2 e o g de x é maior ou igual a 0? De fato, raiz de 2 menos x é maior ou igual a 0, porque é raiz quadrada, certinho? Então, isso daqui é uma verdade. Dessa maneira, então, eu tenho que o domínio de f bola g vai ser igual a menos infinito até 2, vai ser esse intervalo aqui. Sabendo os domínios, eu posso calcular as leis de formação. Então, g bola f de x é quem? G do f de x, que é igual a g de raiz de x. Quando eu substituo agora a raiz de x onde tem x, vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz de x. E f bola g de x é igual ao f de g de x, que é igual ao f de raiz quadrada de 2 menos x. Então, eu substituo aonde é o x, raiz da raiz de 2 menos x, pessoal. Pode deixar dessa forma e dessa, mas quer desenvolver um pouco mais, daqui é raiz quarta de 2 menos x. Quando eu coloco as restrições dessas funções, eu posso ver que o domínio vai ser esse e esse. Mas como eu comentei com vocês, o passo correto para nunca errar é fazer o domínio primeiro e depois calcular as leis de formação. Tem algumas situações em que quando eu faço a lei de formação, calculo o domínio, não é o mesmo domínio, dá problema. E eu vou apresentar isso para vocês na aula de exercício. Então agora vamos ver a função constante. Eu já comentei, eu já apresentei para vocês no começo do primeiro vídeo sobre funções, mas agora aqui a gente vai formalizar. Então é toda função do tipo f de x igual a k, que associa a qualquer número real x o mesmo número real k. O domínio da função f de x igual a k é a reta toda e o conjunto imagem é o conjunto unitário composto só pelo kzinho, pessoal. Então, essas funções têm quais gráficos? É o gráfico que é uma reta paralela ao eixo x. Então, por exemplo, essa situação aqui, ó, f de x é igual a 2. Todos os pontos de x tá indo no 2. Essa outra aqui, ó, eu posso chamar de g de x igual a menos 3. Todos os pontos tá indo no menos 3. A imagem de g é o menos 3 e a imagem de f é o 2 nessa situação aqui. Pessoal, observar que nas duas situações o domínio também é a reta toda, porque eu não tenho restrição, eu não tenho problema, não tem lugar nenhum que ela dá problema. Agora a função identidade, que a gente também já viu, agora eu vou formalizar. É a função f da reta na reta definida por f de x igual a x. O domínio da função é a reta e a imagem também é a reta, a gente já tinha discutido essa. A função identidade ou a reta identidade, a gente fala também, é uma função que ela ajuda em muitas situações, é uma ferramenta muito importante, vocês vão usar ao longo do curso. Agora a função de primeiro grau. Então é toda função que associa a cada número real x um número real ax mais b com a diferente de zero. Os números reais a e b são chamados, respectivamente, de coeficiente angular e linear, pessoal. Então, o a é o coeficiente angular e o b é o linear. Coeficiente angular tem uma importância muito grande na hora que eu definir para vocês derivada. Então, guardem isso aqui, guardem o coeficiente angular. O domínio da função ax mais b é a reta toda, porque eu não tenho nenhum problema aqui, eu não tenho restrição. E o fato de ser uma reta, o gráfico ser uma reta, a imagem, vocês concordam que também vão ser os reais, pessoal? Então, uma função, sempre que tem essa carinha, ax mais b é uma função de primeiro grau e ela gera, o gráfico dela é uma reta. Então, olha esse exemplo aqui, ó, essa função aqui, 2x mais 1. Essa função aqui, ela é do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta e ela é crescente. Mais pra frente no curso eu vou definir bonitinho para vocês o que é uma função ser crescente, mas basicamente o que é, ó. Se eu tenho x1 maior que x2, então f de x1 tem que ser maior que f de x2, pessoal.
essa é a condição para uma função ser crescente. E essa função aqui satisfaz essa condição. Esse outro exemplo aqui também exibe uma função de primeiro grau, y é igual a menos 3x mais 1, ó, o coeficiente angular é menos 3 e o linear é 1, e é decrescente. Decrescente é quando x1 é maior que x2 e f de x1 é menor que f de x2. Não continua com a mesma desigualdade, decresce. Essa cresce e essa decresce, pessoal, é isso daí. Mais pra frente no curso eu vou definir bonitinho, a gente vai usar, isso é uma característica muito importante na hora de construir gráfico e de ver alguns detalhes. Mais pra frente eu vou definir certinho o que é uma função ser crescente e decrescente. A gente vai ver que é uma característica importante da função na hora que a gente for construir gráfico, trabalhar com algumas informações que essa função traz. Agora a função módulo, pessoal, a gente viu já na parte de números reais como trabalhar como módulo, mas não como função, né? Então aqui, ó, a função definida por f de x é igual a módulo de x, ela é dada como x, se o x é maior ou igual a 0, e menos x se o x é menor que 0. A gente já tinha feito o gráfico de função no vídeo passado sobre funções, porque isso daqui é uma reta, isso é uma reta, então eu uno, observando os intervalos onde está definido. O domínio é a reta toda e a imagem é só os positivos. Então, é um intervalo fechado no zero até mais infinito, ou eu posso escrever como R mais. Isso denota os positivos, pessoal. Vocês vão ver que a função módulo ela é definida em duas partes. E é muito importante eu observar isso, porque, por exemplo, quando eu quero x igual a menos 2, eu observo aonde eu tenho que aplicar, nessa ou nessa. Nessa daqui porque é negativo, por isso que f de menos 2 é menos 2, que vai dar 2. Quando eu quero x igual a 1, eu observo que é nessa situação que eu tenho que aplicar. Então, f de 1 é igual a 1 porque eu observei a forma como eu tinha que aplicar. É uma função definida em duas partes. Também tem exercícios disso na lista de vocês. Função quadrática é a função f da reta na reta definida por f de x é igual a ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque já que é uma função quadrática, turma, o x² não pode sumir. Só sumiria se o a fosse zero. Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Tem que ter esse termo aqui para ser uma função quadrática. O domínio é a reta, porque eu não tenho problema, não tenho restrição nenhuma aqui. Vamos analisar agora os possíveis gráficos e, respectivamente, as possíveis imagens. Turma, uma coisa muito importante aqui. Lembra que quando a gente trabalha com x², eu falei para vocês da parábola, então é aquilo, a gente tem que ter alguns gráficos clássicos para poder observar as sutilezas e construir os gráficos a partir dos gráficos bases que eu tenho, vamos dizer assim. Turma, quando eu pego a lei de formação da minha função quadrática igualo a zero, ou seja, estou encontrando as raízes dessa função, o que acontece? Quando delta for maior que zero, quer dizer que tem duas raízes. Então, a parábola, que é o gráfico da minha função, vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Olha, cortando o eixo x em dois pontos distintos. Essas parábolas, o que acontece? Aqui é quando o a é maior que zero com cavidade para cima e a menor que zero com cavidade para baixo. Agora, quando o delta for igual a zero, quer dizer que só tem uma única raiz, quando a raiz tem multiplicidade de 2. Então, a minha parábola só cruza o eixo x em um único ponto, e esse ponto aqui vai ser o vértice, né? Vocês concordam? E aí, de novo, quando o a for maior que zero, com cavidade para cima, quando o a for menor que zero, com cavidade para baixo. E a última situação, quando o delta for menor que zero, a minha parábola não intercepta o eixo do x. Por quê? Porque aí eu não vou ter raiz real, então não vai interceptar o eixo do x. Quando o a for maior que zero, com cavidade para cima, só que sem cruzar o eixo x. Quando for menor que zero, com cavidade para baixo, sem cruzar o eixo x. Pessoal, eu coloquei aqui a lei de formação de uma função quadrática qualquer, lembrando que o a tem que ser diferente de zero, por isso que eu avalio só maior e menor que zero. Agora a gente vai estudar como esboçar o gráfico de uma parábola. Dado uma função quadrática, y é igual a f de x igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero,
usando a técnica de completar quadrado, podemos escrevê-la em qual forma? Nesta daqui, ó. Y é igual a 1A vezes x menos xv ao quadrado mais yv, aonde o xv e o yv compõem o vértice da minha parábola, são as coordenadas do vértice da minha parábola, pessoal. Então, quando eu tenho uma parábola escrita dessa forma, eu tenho que completar quadrado e escrever dessa maneira para eu visualizar qual é a coordenada do x do meu vértice e visualizar qual é a coordenada y do meu vértice. Olha esse exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a 2x mais 1 ao quadrado menos 3. Já está escrito na forma de completar quadrado, pessoal. Dessa maneira, o vértice de f é o ponto com a coordenada do x menos 1 e a coordenada do y menos 3. Observa que o y menos 3 está aqui fácil. Eu vou observar aqui, pessoal, que é mais. Então, quando está menos, é porque é menos aqui. E aqui é menos. Então, quando ficou mais, é porque teve jogo de sinal. Então, no fundo, f de x é igual a 2x menos 1 ao quadrado mais menos 3. Por isso que eu observo que essa é a coordenada do x e essa é a coordenada do y, pessoal. E na hora de eu desenhar o gráfico, o que eu faço? Eu começo desenhando o vértice e eu observo que o meu A é positivo. Então, o meu vértice, vocês concordam que tá aqui, ó, o x menos 1, o y menos 3. Pessoal, tá completamente sem escala aqui, tá bom? Mas aí vocês podem botar no GeoGebra, visualizar melhor. E aí, o que eu faço? Traço outros pontos. Então, eu posso pôr aqui, ó, quando o x, a tabelinha, xy, quando o x for 0, o y vai ser quanto, ó? 1 ao quadrado vezes 2 vai dar 2, menos 3, menos 1. Quando o x for 1, então vai ficar 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8, 8 menos 3, 5. Então, dessa maneira, eu tenho dois pontos. Quando o x é 0, vai cortar no y aqui, menos 1. E quando o x for 1, vai cortar no 5. Nossa, vai ali pra cima, né? Mas tá sem escala, lembra? Eu falei pra vocês que tava sem escala. O y, vamos supor que o 5 tá aqui e vai ficar feinho. É interessante avaliar um ponto aqui, ó. Então, vamos calcular f de menos 2. Eu não vou pôr aqui porque tá muito estreito, ó. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1 ao quadrado menos 3. Aqui, então, vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3. Isso daqui vai ser menos 1. Dessa maneira, quando for menos 2, vai bater com menos 1 aqui. Então, é essa parábola aqui, pessoal. Vou mudar a cor do gráfico. Tá bem sem escala, tá, pessoal? Por isso que não tá muito com cara de parábola. Mas é isso. Concavidade para cima, porque o A é positivo. Então, é dessa maneira que eu avalio. Eu observo que, como é uma função quadrática, o gráfico vai ser uma parábola. Por isso que eu sabia, fui encontrando o vértice e uns outros pontos, consegui desenhar a minha parábola. Agora eu vou trabalhar com vocês a técnica de completar quadrado. Ela é importante para quando eu tenho uma função quadrática, que o gráfico vai ser uma parábola, eu achar o vértice dele, ó. Então, a primeira coisa é colocar o número A em evidência, apenas nos termos envolvendo x. E depois somar e subtrair o quadrado da metade do coeficiente de x. Vamos ver o que está dizendo aqui. Então, eu tenho essa função aqui quadrática, essa expressão, ax quadrado mais bx mais c. O que é o primeiro passo? Pôr o A em evidência apenas nos termos envolvendo x. Então, eu coloquei o A em evidência, ficou x quadrado mais b dividido por ax, e o c aqui está sozinho aqui mesmo. O ponto 2, o passo 2 é o quê? Somar e subtrair o quadrado da metade do coeficiente de x. Então, esse é o coeficiente de x. Eu peguei metade dele, então b dividido por a dividido por 2. Extremos pelos meios, b dividido por 2a. Observa que eu somei b dividido por 2a ao quadrado e subtraí b menos a dividido ao quadrado. Pessoal, agora isso daqui é um quadrado perfeito. Qual quadrado perfeito? X mais b dividido por 2a. Observa que é isso ao quadrado. Esse é o quadrado perfeito e o azinho está multiplicando. Mais
o C que ficou lá de fora, né, que eu não tinha trabalhado com ele, menos esse termo aqui ao quadrado. O que eu tenho que observar é que o A também está multiplicando ele, pessoal. Então, eu tenho que pôr o A multiplicando ele. Vamos fazer as contas aqui nos próximos exemplos, mas esse é o passo a passo. É muito importante trabalhar os passos, porque aí vocês não se confundem. Aí ajuda na hora de desenvolver a técnica. Olha esse exemplo. A parábola dada por 2x² mais 4x menos 1 pode ser escrita como? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Completar quadrado para eu achar o vértice, pessoal. Então, o que eu tenho? 2x² mais 4x menos 1. Qual é a primeira coisa que eu tinha que fazer? Pôr o A, que é o termo que acompanha x², em evidência só nos termos que acompanha x. Então, vai ficar 2x² mais 2x menos 1. Agora, no passo 2, isso daqui é o passo 1. No passo 2, o que eu tenho que fazer? Somar e subtrair o termo que acompanha o x dividido por 2 ao quadrado. Então, vocês concordam que o termo que eu vou ter que somar e subtrair ao quadrado vai ser 1, porque é 2 dividido por 2? Então, vai ficar 2x² mais 2x mais 2 dividido por 2 ao quadrado menos 2 dividido por 2 ao quadrado. Eu coloquei 2 dividido por 2 para vocês saberem de onde veio, tá, pessoal? E menos 1. Observa que o 2 não está multiplicando menos 1, por isso que eu fechei o parênteses aqui. Agora, então, a gente vai observar que isso daqui é um quadrado perfeito. Qual quadrado perfeito? 2 vezes x mais 1 ao quadrado. Observa que é o que está aqui dentro do quadrado, que eu somei e subtraí. É que eu somei e subtraí ao quadrado, para ficar o quadrado perfeito. Mas é o que está aqui dentro, pessoal. O que está aqui dentro é 1. Aí eu multiplico o 2 por 1, né? Então, e eu tiro, então vai ficar menos 2, menos 1. Então, isso daqui no fundo é 2x mais 1 ao quadrado menos 3. Observa que escrevendo da fórmula da parábola, isso daqui é 2x menos 1 ao quadrado mais menos 3. Porque essa era a carinha da parábola, lembra? Então, eu sei que a coordenada do x do meu vértice vai ser menos 1 e a coordenada do y vai ser menos 3. Que é essa daqui, ó, esse é o vértice da parábola, que é o da parábola que eu tinha acabado de trabalhar com vocês, né? E o gráfico da minha parábola é esse daqui, agora tá bonito, né? O do slide passado tá sofrido, coitado. Esse daqui é o vértice, aqui, ó, onde cruzava o eixo y, onde o x é 0, aqui esse ponto eu também tinha calculado, e eu também calculei esse ponto, eu só não tinha calculado esse. Então, esse é o gráfico dessa parábola. Como que eu consegui encontrar o vértice completando o quadrado, pessoal? Observa que eu fiz o passo a passo. E mais, agora observa que o domínio da minha função é a reta, porque eu não tenho nenhuma restrição. E a imagem vai ser o intervalo de menos 3 até mais infinito, ó. Porque o valor mínimo é no menos 3, depois é tudo aqui para cima, com cavidade para cima, porque o A é positivo, o A é 2 nesse caso, maior que 0 com cavidade para cima. Então, essa é a minha imagem. Turma, então agora a gente vai ver a fórmula de translação de uma função, né? Então, aqui, ó, f de x mais a translada o gráfico de f, translada a unidade a, pessoal. Esse mais a faz isso acontecer. Isso o quê? Transladar o gráfico a unidades para cima, se o a for maior que 0, e módulo de a unidades para baixo se o a for menor que 0. Então, observa que se o a for maior que 0 é para cima, se o a for menor que 0 é para baixo. Sempre a medida módulo de a, né? Porque é comprimento, então eu penso positivo, pessoal. Então, dado um gráfico de uma função f em vermelho, ó, esse gráfico aqui, qualquer, a gente vai definir g de x igual a f de x mais a. Ou seja, g de x é uma translação da f. E vai ser o gráfico em preto, pessoal. Eu vou exibir agora para vocês esse vídeo aqui que faz isso de transladar. Vocês vão entender melhor que o gráfico mantém o mesmo, só que transladado, deslocado, pessoal. Olha aqui o vídeo desse gráfico. Observa que em vermelho é a f e em preto vai ser a g. Observa que quando o a é positivo, ó, o a crescendo aqui, ela vai para cima.
Quando o A começa a diminuir, daqui a pouco vai ser negativo, aí é para baixo, ó. Ó, para baixo, o A negativo aqui. Então, isso é o transladar, é o deslocar a minha função. Esse é o efeito de eu transladar ela. Então, ficou bem claro nesse vídeo como funciona a translação, observando sempre que se o A for maior que zero, vai transladar para cima, e se o A for menor que zero, transladar para baixo. Pessoal, tem exercícios disso na lista, trabalhem esse conceito lá na lista, qualquer dúvida me procurem. Agora, a função polinomial. Então, é a função f definida da reta na reta, definida por f de x é igual a 1 a 0 x elevado a n mais a 1 x elevado a n menos 1 mais até a n menos 1 elevado a x mais a n. Observa que esse é o termo independente, o termo sem variável, sem x, todos os outros termos têm x. Esse daqui tem o x elevado a n, aonde os a's são números reais e são chamados de coeficiente, e o A0 é diferente de zero, pessoal, para que o meu polinômio tenha grau n. E mais, o n, ele é não negativo, pessoal, ele é positivo, então ele é o grau da minha função. Lembra, a gente viu algumas funções polinomiais, a de primeiro grau, f de x era igual ao quê? 1ax mais b, nesse caso o A0 é o a, e de segundo grau, que era o f de x era igual a 1ax² mais bx mais c. Observa que eu exigia tanto que o a, nos dois casos, eram diferentes de zero, por isso que eu exijo que o A0 é diferente de zero. E aqui o grau é 1, aqui o grau é 2. Por exemplo, essa função f de x igual a ax² mais x² menos 1. Essa função aqui, ó, ela tem grau 4, pessoal, observem, e eu tenho que ter o a diferente de zero. O a aqui eu pus genérico, porque uma função com essa carinha sempre vai ter grau 4, desde que o a seja diferente de zero. Observa que quando as funções são polinomiais, elas não têm problema, não tem restrição. Então, o meu domínio é a reta toda. E agora a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. A função constante f de x igual a k é uma função polinomial de grau zero. Eu já comentei no slide passado que a função f de x igual a ax mais b com a diferente de zero é uma função polinomial de primeiro grau. A função quadrática ax² mais bx mais c com a diferente de zero é uma função polinomial de grau 2. A função x ao cubo é uma função polinomial de grau 3. Observa que a única condição é o que acompanha o grau máximo ser diferente de zero. Aqui todos os restos são zeros. E é uma função de grau 3, uma função cúbica. A função aqui, ó, 5x à quinta menos 6x mais 7 é uma função polinomial de grau 5. No slide passado eu mostrei uma de grau 4 e assim por diante. Turma, eu vou parar o vídeo aqui agora e no próximo vídeo a gente vai ver algumas funções importantes também, que tem algumas características especiais.